Eu gostaria de falar com você sobre o avivamento nos discípulos da cidade de Éfeso. O avivamento do Espírito Santo nos discípulos da cidade de Éfeso. Fique de pé, nós vamos ler do versículo 1 ao 8, 1 ao 7. Depois de nós lermos, você deixa sua Bíblia aberta. Atos capítulo 19. E diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões mais altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Oremos. Pai, nós precisamos ser avivados por Ti, e a Tua palavra diz no livro de Jó, que o Senhor envia o Teu Espírito e Ele renova a vida sobre a terra. O próprio Senhor Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba, e rios de águas vivas fluirão do seu interior. E esse rio é o rio do Espírito Santo que o Senhor daria para aqueles que crescem. Nessa noite, Senhor, nós queremos ser avivados, como foram aqueles discípulos na cidade de Éfeso. Senhor, Tu és o mesmo, ontem, hoje, eternamente. É o mesmo Deus de Paulo. Paulo não era um grande homem, mas era um homem de um grande Deus. E assim nós somos, homens e mulheres de um grande Deus, sabendo que o Teu desejo, o Teu maior anseio é nos encher, nos batizar com o Teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, vem romper as cadeias, vem, ó Deus, abrir as comportas dos céus, e vem derramar sobre nós o Teu Espírito, para que nós possamos, ó Pai, ter vida e vida em abundância, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Espírito Santo, abre os nossos olhos e ouvidos. Espírito Santo, venha sobre mim, para que eu possa falar a Tua palavra com intrepidez e ousadia, com aquilo que está no Teu coração, em nome de Jesus, e todo mal caia, no nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. O avivamento do Espírito Santo nos discípulos de Éfeso. O que seria de nós sem a graça de Deus? O que seria de nós sem o Senhor Jesus Cristo? E o que seria de nós sem o Santo Espírito de Deus? De tempos em tempos, o Senhor olha para nós, para os seus filhos, e vê que muitas vezes nós nos perdemos, nos distraímos, nos preocupamos e perdemos a essência daquilo que é mais necessário. E quando os seus filhos, o seu povo, se arrepende, se volta dos seus maus caminhos e passa a orar e buscar a face de Deus, Deus envia o avivamento. Deus envia o Espírito Santo. E aqui, o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele começa a sua viagem missionária pelo interior da Ásia, até chegar
em Éfeso. E ali então, como ele tinha terminado a sua segunda viagem, ali na cidade de Éfeso, e falou assim, se assim Deus quiser eu volto, ele voltou, porque agora era o tempo de Deus, era o tempo de Deus para a vida de Paulo, para voltar para Éfeso. Paulo tentou na sua segunda viagem missionária, ir para a Ásia, ir para Éfeso, mas o Espírito Santo não permitiu, e assim só no final dessa viagem que ele passou um breve período pela cidade, e ali então Deus levantou um pregador chamado Apolo, e esse pregador era um pregador eloquente, era um pregador que pregava muito bem, mas era um pregador que não tinha ouvido falar do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não tinha ouvido falar do batismo de Jesus, e nem do batismo do Espírito Santo. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, ele não havia falado para aqueles discípulos, aquelas pessoas que ali estavam, da cidade de Éfeso, que eles precisavam ser batizados no batismo de Jesus, e que eles também poderiam ser batizados no Espírito Santo. Então aqui Paulo, na sua terceira viagem missionária, cerca de 20 anos após o Pentecostes, cerca de 20 anos depois que o Espírito Santo desceu naqueles cerca de 120 discípulos que estavam reunidos na cidade de Jerusalém, esperando a promessa de Jesus, porque Jesus falou, não saiam de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos com o poder do alto, e assim vem um vento poderoso, impetuoso, e se repartiu línguas como de fogo sobre cada um deles, e todos foram batizados, todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Assim o apóstolo Paulo, preste atenção, ao chegar num local, numa cidade, em que ele já estava encontrando alguns que já eram de Jesus, a primeira coisa que ele vai se preocupar é se aqueles discípulos tinham o Espírito Santo. Para nós termos avivamento é necessário o Espírito Santo, porque o Espírito Santo traz vida. Jesus disse, as minhas palavras são Espírito e vida, porque nós sabemos que a espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o Espírito Santo. Nós olhamos para a Bíblia e isto é o Espírito Santo, se nós pudéssemos ver. Mas também o Espírito Santo é Deus que mora em nós, e a preocupação do apóstolo Paulo era se aqueles discípulos haviam sido batizados no Espírito Santo. E a primeira coisa que nós temos que chamar a atenção, quando a Bíblia fala de batismo do Espírito Santo, quando a Bíblia fala sobre ser cheio do Espírito Santo, quando a Bíblia fala, meu irmão, minha irmã, sobre uma pessoa ungida, está falando sobre a mesma coisa, sobre a plenitude do Espírito Santo, sobre não ter o Espírito Santo só como esse copo que está com água até a metade, e nem como esse que está quase até a boca, mas está falando sobre um copo que transborda, porque é um rio de água viva, e porque Deus não dá o seu Espírito por medida, porque ele disse, e assim disse Pedro em Pentecostes, para aqueles judeus que não estavam entendendo o que estava acontecendo, e aí então ele cita a profecia de Joel capítulo 2, que diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda carne. De quem que é a vontade de derramar o Espírito? De Deus, porque a vontade de Deus é expressa pela palavra. Você não precisa orar sobre coisas que já estão na palavra. Você não precisa orar a Deus, será que eu me separo da minha esposa? Do meu marido? O que a Bíblia diz? O que Deus uniu,
separe. Qual que é a única condição para a separação? A traição. Então você não precisa orar, porque a Bíblia já mostra qual que é a vontade do Pai. E qual que é a vontade do Pai? Derramado do Espírito sobre toda carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Está falando para homem e para mulher. Vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Está falando sobre qualquer idade. Até sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Está falando sobre toda a classe social. Deus está abrangendo todos, porque é toda a carne. Qual que é a vontade de Deus? Derramado do Espírito sobre toda a carne. Mas Deus não pode fazer. Preste atenção, Deus não pode fazer isso se a carne não ouvir do Evangelho, das boas novas, que Jesus morreu, ressuscitou, e como disse o apóstolo Pedro na sua pregação em Pentecostes, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque Davi morreu, está sepultado, mas Jesus não. Jesus ressuscitou, e não só ressuscitou, foi para a destra de Deus e recebeu a promessa do Pai, do Espírito Santo, e assim derramou o Espírito Santo, como vocês viram, sobre toda essa gente. Nós podemos receber do Espírito Santo, preste atenção, porque Jesus morreu e ressuscitou para isso. O que nos qualifica para receber o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, não é o quanto você ora, não é o quanto você jejua, não é o quanto você merece, não é o quanto você sabe da palavra, mas o que nos qualifica é o sangue de Jesus, é a fé em Jesus. Porque quando os discípulos começaram a ser perseguidos e foram até Samaria, Filipe começou a pregar para eles, e Deus operava com muitos sinais, prodígios e maravilhas. E uma grande multidão se converte. Filipe batiza as pessoas nas águas, mas não batiza no Espírito. Então a igreja manda para lá Pedro e João, e aí eles começam a colocar as mãos sobre os samaritanos, homens e mulheres, e começam a receber o Espírito Santo. E eles começam a receber o Espírito Santo, porque a vontade de Deus é derramar o Espírito Santo sobre toda carne. Quando Deus aparece para Pedro e dá a ele uma visão, para que Pedro vá até a casa de Cornélio. Cornélio não era nem judeu, não era nem samaritano, era gentil, era como eu e você, não era judeu de nenhuma forma. E aí então Pedro ouve, vai até a casa de Cornélio, e ele começa a pregar sobre Jesus. Quando ele fala, no final do discurso, porque Jesus morreu na cruz para que a gente tivesse perdão dos pecados, Deus ressuscitou dentre os mortos, aqueles homens que estavam ali naquela casa, todos são batizados com o Espírito Santo, sem posição de mãos, sem oração, só ouvindo a palavra, porque Deus diz que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E agora, como discípulo, um discípulo faz igual ao mestre. E João Batista, que sabia quem era Jesus, e quando viu Jesus a primeira vez, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, você é o Cristo? Não sou digno nem de amarrar as sandálias, nem de carregar as sandálias. Não sou. Mas aquele que virá depois de mim não vai batizar que nem eu que batizo com vocês com aguinha, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí então quando Jesus vem para ser batizado por João, ele fala: eu tenho que ser batizado por ti, e você vem até mim, porque ele sabia que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Assim, meu irmão, quando Saulo, que nós conhecemos como Paulo, começou a perseguir a igreja, e ali então no caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele e falou: Paulo, Paulo,
Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala: quem és tu, Senhor? Sou Jesus, a quem tu persegues. Ele estava perseguindo a igreja. Mas quando nós perseguimos a igreja, quando nós falamos mal da igreja, nós estamos falando mal de quem? Jesus. De Jesus. Aquele que recebe alguém no meu nome, está me recebendo. Aquele que der um copo de água para um profeta, recebe o quê? Galardão de profeta. Aquele que dá um copo de água para um justo, recebe o quê? Galardão de justo. E aí então Paulo fica cego. Paulo cai do cavalo. E Deus manda: vai então até Damasco, entre na rua direita. Era a terceira rua. E ele vai até a casa lá de Judas. Não é Judas que traiu Jesus, porque já estava morto. E ele vai até aquela casa. E aí então Deus dá uma visão para Ananias, um discípulo ali da cidade de Damasco, e fala: Ananias, vá até a rua tal, e vá lá e ore por Paulo, porque ele está cego, para que ele recupere a visão. Batize ele, porque ele é o meu instrumento escolhido para a salvação dos gentios, e para levar o meu nome diante de governantes e reis. E aí Ananias fala assim: mas Senhor, esse homem, ele é serial killer, ele é exterminador do futuro, dos cristãos, ele vem com bazuca, ele vem com metralhadora, ele está matando todo mundo, ele está fazendo um genocídio dos cristãos. Mas ele fala: não, ele está nessa rua, ele está cego, está esperando, e ele te viu numa visão entrando, para que ele recuperasse a visão. E ali se passavam 3 dias, e Paulo não comeu, e não bebeu, durante esses 3 dias, e a Bíblia diz que ele estava orando, e Deus falou para ele: ele está orando, esperando que você vá lá. E aí então Ananias vai até Paulo: cumpre o que o Senhor mandou, porque quando Deus fala, nós temos que obedecer, porque obedecer é melhor que sacrificar. E aí então Ananias obedece ao Senhor. Ananias foi um homem de fé, porque fé não deixa a gente parado, fé nos leva a agir. Fé parado não é fé. Fé para continuar igual não é fé. Mas Deus tinha fé em Paulo, não porque Paulo fosse alguma coisa, mas porque ele iria fazer Paulo alguma coisa, porque Paulo mesmo disse: o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Podiam olhar Paulo como um perseguidor de cristãos, mas quando Deus olhava para Paulo, ele via Romanos, ele via 1 e 2 Coríntios, ele via Gálatas, ele via Efésios, ele via 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, ele via Filemão, ele via Tito, ele via a igreja da Ásia, ele via a igreja da Europa. E é isso que Deus olha para mim e para você. Mas para que Deus pudesse fazer a obra na vida de Paulo, ele precisava de Ananias, ele precisava de um homem, porque Deus não faz a sua obra sozinho, ele faz uma aliança comigo e com você. Por isso que nós temos hoje um Senhor, ele só pode nos salvar se nós obedecemos. Se nós não obedecemos, ele não pode nos salvar. E por isso que ele mandou: ide, pregar o evangelho. Por isso ele mandou: ide, fazer discípulos. É ordem, não é escolha, é para todos. E assim Ananias foi. E quando ele foi, ele chegou e falou para Paulo: Paulo, Deus me enviou aqui para que você recupere a visão e para que você seja cheio do Espírito Santo. Ele recuperou a visão, ele foi cheio do Espírito Santo e depois foi batizado nas águas. Era uma igreja que estava preocupada com a essência, e a essência é Deus. A essência é ser cheio do Espírito Santo, a essência é ser batizado pelo Espírito Santo, a essência é ter a unção de Cristo, e nós podemos receber da unção de Cristo, a mesma unção que Deus ungiu, que está descrita em Isaías 66:1, e assim disse Jesus quando chegou em Nazaré: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, para pregoar o ano aceitável do Senhor, para libertar os cativos, os oprimidos. Essa mesma unção está disponível para mim e para você, pela fé em Cristo Jesus. Essa fé, como disse o apóstolo Pedro para o concílio, essa fé em Jesus nos purifica os nossos corações e faz com que nós sejamos cheios do Espírito Santo.
Não existe cor, não existe raça, não existe credo anterior, não existe nada que possa impedir. Então, Paulo estava fazendo, 20 anos depois, aquilo que ele aprendeu como discípulo, que se eu criar em Cristo, eu preciso do Espírito Santo. Para ter vida, para ter avivamento, é necessário ser cheio do Espírito Santo. Não basta só um pouquinho, não basta só uma coceguinha, não basta só algumas gotas, porque o texto diz: derramarei do meu Espírito Santo, batizarei com o Espírito Santo. E ali então ele pergunta para os discípulos: vocês receberam do Espírito Santo quando creram? E o que eles respondem? Não. Nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Não tem como nós recebermos o Espírito Santo se nós não conhecermos, se nós não sabermos que nós temos esse direito. Um novo nascimento é uma coisa natural. Quando nós cremos em Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós. Mas ser batizado com o Espírito Santo é algo maior, é algo que nos enche, é algo que nos transforma, é algo que transforma a nossa vida, que marca a nossa vida, com antes e com depois. Mas aqueles discípulos, por mais que eles fossem zelosos, por mais que eles fossem só 12 numa cidade inteira, que se apresentaram, que tiveram coragem de se apresentar ali para Paulo, eles não tinham Espírito Santo. Por quê? Porque eles não tinham ouvido falar que eles poderiam receber do Espírito Santo. E a igreja metodista ficou parada há muito tempo, porque ela dizia que esse negócio do Espírito Santo era coisa do passado, era coisa de Atos dos Apóstolos. Mas isso é mentira de Satanás, e por isso que a igreja, meu irmão, minha irmã, se ela resiste a Deus, Deus vem com o trator e passa por cima da igreja. E essa geração de pastores, de bispos, que faziam isso, foram para o Beleléu, e agora o Espírito Santo está sobre nós. Nós não somos igreja metodista renovada na placa, mas somos renovados e pentecostais, porque está escrito na Bíblia. Amém, meu irmão? Amém, amém, minha irmã? Amém. Amém. Então, que batismo vocês receberam se não foi do Espírito Santo? Eles falaram batismo de João. Eles não tinham nem sido batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui mostra para nós, olha só, por que a gente batiza crianças? Porque o batismo de João não é o batismo de Jesus. O batismo de Jesus é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo de João? Não. Era só arrependimento. Amém? Então, meu irmão, todos foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando fala batismo em nome do Senhor Jesus, é porque existiam muitos batismos naquela época, como o batismo de João. Então aqui está identificando qual batismo que é. Qual que é o batismo? Do Senhor Jesus. Qual que é o batismo do Senhor Jesus? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Agora, presta atenção, o batismo nas águas não é pré-requisito para eu receber o Espírito Santo. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo recebeu o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. A ordem do fator não altera o produto. Ok? Ser batizado nas águas antes do Espírito depois, tanto faz. Mas eles agora, eles ficaram sabendo. E a única coisa que pode nos impedir de receber o Espírito Santo, sabe o que é? Vocês sabem o que é? Você. Eles não sabiam, mas a partir do momento que você sabe, a única coisa que pode impedir que você seja cheio do Espírito Santo e que você seja batizado do Espírito Santo, sabe o que é? Você. Aí então Paulo batizou eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e no versículo 6 ele colocou as mãos, porque foi assim que ele aprendeu com Ananias. Ele colocou as mãos, presta atenção, colocou as mãos sobre eles, e o que a Bíblia diz no versículo 6? Veio sobre eles e começaram a falar em línguas e a profetizar. Meu irmão, qual que é a vontade de Deus? Derramar do Espírito Santo sobre toda carne. Jesus morreu e ressuscitou para nos trazer perdão dos pecados, mas para também
nós podemos ter o Espírito Santo, porque aquele que não tem o Espírito Santo não é de Cristo. Todo filho de Deus é guiado pelo Espírito, e a Bíblia diz que depois que Jesus foi cheio do Espírito Santo, ele foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto. A Bíblia diz, por exemplo, na vida do evangelista Filipe, que o Espírito Santo trasladou ele estava num lugar, de repente o Espírito Santo pegou ele, jogou ele 42 quilômetros, ele pegou o Espírito Santo Airlines, e foi até onde ele tinha que pregar, continuar pregando em Azoto, porque todo que é nascido do Espírito, é guiado pelo Espírito, mas para isso eu preciso ser cheio do Espírito. Eles colocaram as mãos e eles receberam do Espírito Santo, e eu me lembro, meu irmão, minha irmã, do dia em que eu fui batizado com o Espírito Santo. Veio um missionário, não me lembro do nome do missionário, veio um missionário de fora, ali na igreja, nossa igreja era ali no Cine Bristol, e ele colocou as mãos sobre mim, e eu recebi o Espírito Santo e comecei a falar em outras línguas. Mas sabe por que eu recebi? Porque eu criei e porque eu queria. Tem a nova novela da Globo, que é a força do querer. A força do querer. Eu acho que esse é o nome da novela. O que isso está querendo dizer, meu irmão? A novela está começando lá, eu não estou assistindo a novela, ok? Mas está mostrando que o cara que é a mulher do outro, ele manda o cara pegar, caminhoneiro pega um caminhão. Por quê? Porque deve ficar longe da mulher, para ele poder pegar a mulher do outro. A força do querer, para coisa má. Mas o que a gente está ensinando aqui é para coisa boa, para Deus, para Jesus. Preste atenção. Por que eu recebi naquele dia? Eu não me lembro se meu pai, minha mãe e meu irmão, acho que não receberam naquele dia o Espírito Santo. Falar em línguas, acho que não. Amém. Mas eu acho que não foi naquele dia. Mas sabe por que eu recebi aquele dia? Porque eu quis, porque eu me abri. E sabe por que eu não recebi do bispo? Tinha um bispo lá na igreja. O bispo era um homem de oração, era um homem que orava a noite inteira, orava 8 horas por dia. Quando vinha pastor de fora, eu falava assim: nossa, esse bispo é um homem de Deus, é um homem que tem unção. Mas sabe por que eu nunca recebi do bispo que estava lá na igreja? Você sabe por quê? Porque ele não orou por mim. Ele não orou por mim ou por ninguém. Eu me lembro dele ter orado por alguém, colocado a mão e falado: recebe o Espírito Santo. Eu só não recebi antes, porque talvez ele não tinha fé, talvez ele achava que tinha que fazer um curso, não sei, orar mais, orar 200 horas por dia. Ele fez uma vez 40 dias de jejum. Ele ficou na igreja, tomando só suco. Só que se a gente não fizer o que Deus mandou, não vai acontecer. A gente pode ser o mais consagrado de todos, porque é o que está mostrando aqui. Eles eram pessoas que eram de Jesus, mas eles não sabiam. Agora, mesmo que eu saiba não entrar em ação, eu não tenho fé. Mas Paulo tinha fé porque ele recebeu daquele jeito, e assim ele fez. A única coisa que pode nos impedir de ser batizado com o Espírito Santo somos nós. É o não querer, eu achar que eu não estou qualificado. Mas o que te qualifica é o sangue de Jesus. Não tem nada mais que te qualifica a receber o Espírito Santo e trazer o avivamento para a sua vida, para o seu coração, para levar toda a depressão embora, para levar todo o mal embora. E agora eu quero compartilhar aqui a história da minha esposa. A minha esposa nasceu da Assembleia de Deus, e ela via quando criança os cultos da Assembleia de Deus, o pessoal dava pirueta para lá, pirueta para cá, rodava para cá, rodava para cá. Ela era pequena, ela não entendia. O Fabiano lembra. E aí ela tinha medo do Espírito Santo, porque ela achava que o Espírito Santo era que nem um liquidificador, que põe você lá dentro, liga no máximo e fica batendo para um lado e para o outro. Ela tinha medo, e por isso ela não recebia. E aí eu me lembro que ela queria receber o batismo do Espírito Santo. E aí a gente estava indo numa vigília, mas ela estava com medo. Ela falou para mim: estou com medo. E eu falo: medo do quê? Medo do quê, mulher? Eu nem nasci na igreja, já sou batizado. Aí veio uma irmã e abraçou ela com todo o amor, e ela recebeu o Espírito Santo e começou a falar em outras línguas.
porque ela me disse que quando aquela irmã abraçou, ela perdeu o medo. Ela pôde abrir o coração e receber o quê? O Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo não pode entrar onde não queiram, onde tenham medo. E ele pode nos encher várias vezes. Eu me lembro de uma outra experiência que eu tive numa vigília. Todos estavam orando lá, todos ficaram cheios, amém. Eu estava lá também, louvando a Deus, estava lá. De repente veio uma irmãzinha falar umas coisas para mim, comecei a falar em línguas, comecei a sapatear, comecei a pular, comecei a rodar, comecei a pular, me senti Sansão. Veio as pessoas me segurar assim, eu sentia que eu tinha força para rasgar as pessoas ao meio. E aí vieram me abraçar, porque eu acho que ia destruir a casa toda, daí eu caí no chão. E aí então, meu irmão, depois eu não conseguia mais andar direito, eu tive que ser carregado, levado para casa, porque eu fiquei embriagado no Espírito Santo. Mas por que eu recebi aquele dia? Por que eu recebi aquele dia? Porque abri meu coração, meu irmão. Porque a fé em Jesus, o sangue de Jesus, nos qualifica para ser um endereço do Espírito Santo. Se fosse perguntar ao Espírito Santo qual o seu endereço na terra, não iam falar Avenida Evo Palestra 619. Iriam falar Gregório Vicente Neto, Ricardo da Silva, Vani, Mônica, São Antônio, Fabiano, Miriam, Josefa, Laiane, Tayane, Naubert, Norton, Nadiesca, Rose. Você é o endereço do Espírito Santo. Deus, presta atenção, Ele já quer, Ele já fez, presta atenção, está no passado. Está no passado. Ele já fez, Ele já subiu aos céus, porque está escrito na Bíblia, disse o meu Senhor ao meu Senhor, assenta a minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, meu irmão, o que nós precisamos fazer para receber o avivamento, para sermos transformados, olha, presta atenção, é crer, é se abrir, é desejar, é ansiar, é falar, vem que eu não estou com medo, não precisa ter medo. Eu estava com meu pai, lá no Maranhão, e aí veio o evangelista de fora, um evangelista que prega para multidões de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 1 milhão de pessoas, e eles oram para que toda aquela multidão seja batizada no Espírito Santo. Sabe o que acontece? Você acha que falta o Espírito Santo ali? Não faltou, pessoal, volta amanhã, veio 1 milhão, só deu para batizar 500 mil, só deu para batizar 500 mil porque acabou o Espírito Santo. Amanhã vai ter mais. Você acha que é assim? Não, em 3 minutos 1 milhão de pessoas são batizadas pelo Espírito Santo. E sabe o que eles fazem para as pessoas serem batizadas? Você sabe o que eles fazem? Você sabe o que eles fazem? Eles falam, recebam do Espírito Santo, creiam e recebem. Aí ele falou isso lá na conferência, tinha cerca de 3 mil pessoas lá naquela igreja, lá no Maranhão. Que saudade do Maranhão, né, pai? Saudade daquela comida, saudade das praias, dos cultos, amém? O culto era só a noite, né? Já que estava lá, eu na praia também, mas aí ele falou assim, no dia que ele estava, esse evangelista, ele chegou e falou assim, nós vamos orar agora, e vocês vão ser cheios do Espírito Santo, Deus vai derramar o seu poder, a sua glória aqui. Eu falei, está brincando, né? Programou agora com o Espírito Santo, combinou com ele. Combinou, ó, Espírito Santo, ó, quando eu falar, você vem. Mas ele falou que veio. Meu pai teve que me segurar, e acho que meu pai nem recebeu, porque eu estava com medo de eu cair na escada. Amém? Meu irmão, o que está faltando na sua vida não é dinheiro, é ser cheio do Espírito Santo. O que está faltando na nossa vida é ser cheio do Espírito Santo de novo. Depois que o apóstolo Paulo fez isso, meu irmão, todos foram cheios do Espírito Santo. Aí veio o avivamento para a cidade de Éfeso. Veio o avivamento de tal forma, Paulo foi primeiro, como ele sempre fazia, ele tinha uma estratégia, porque não é porque a gente não tem Espírito Santo que a gente não tem estratégia. Qual que era a estratégia? Quando ele chegava numa cidade, ele ia pregar para os judeus, numa sinagoga. Os judeus não queriam, ele saiu. Ele pregou sobre 3 meses na sinagoga, não quiseram, ele saiu. Aí ele orava para Deus, Pai, abre uma porta da palavra, porque nós vemos as suas cartas. Então ele alugou
ali na escola de Tirano, uma escola filosófica ali em Éfeso, uma sala, e ali ele começou a falar de Jesus para os não-judeus, para uma pessoa como eu, como você. E Deus começou a operar milagres extraordinários através da vida de Paulo, a ponto do lenço dele e dos objetos pessoais deles expulsarem demônios, curarem os enfermos. E aí aquela cidade teve um avivamento de tal forma que as pessoas quebravam seus ídolos, que as pessoas pegavam seus livros de magia e colocaram no fogo, que as pessoas iam publicamente, confessavam seus pecados e se arrependiam. Mudavam, né? Mudavam, se tornavam discípulos. Por quê? Porque primeiro os discípulos foram cheios. Por isso que Jesus falou: espere em Jerusalém até que sejam revestidos de poder do alto. E aí quando todos foram cheios de poder do alto, o que aconteceu com Jerusalém? Sacudiu Jerusalém. Eles falaram: matamos um e agora tem 120. É praga isso. Esses cristãos, esses discípulos de Jesus é praga. Matamos um, dá mais. Parece essas baratinhas que tem em casa. Você mata uma, aparece 20. Você sabia que as baratas têm 30, 40? Se você mata com veneno, mata ela, mas aí tem um monte de ovinho, vem 40 a mais, você mata uma barata, vem 40. Por isso tem que pisar nela. E eles estavam pensando: pô, é praga, matamos um. Mas foi o que Jesus disse: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Então Jesus morreu. Preste atenção: você é qualificado para ser cheio do Espírito Santo por causa da fé em Jesus. Você precisa confiar na morte e na ressurreição de Cristo para ser cheio do Espírito Santo, para que Deus possa trazer o avivamento. Eram 12 homens ali, e nós estamos aqui 2, 5, 7, 9, com mais 6, 15, 16. Nós estamos ganhando, e nós podemos trazer o avivamento para essa cidade, para esse bairro, para o nosso condomínio, para os nossos vizinhos. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Eu quero orar com você. Você vai ficar de pé. Você ouviu a palavra, e a fé vem por ouvir. Você é qualificado para ser batizado pelo Espírito Santo, sim ou não? Sim. Sim. Então o que nós precisamos crer? Então você vai levantar suas mãos. Vou pedir para você levantar suas mãos. Em nome de Jesus você vai levantar suas mãos. Em nome de Jesus você vai ficar de pé, você vai abrir seu coração. E eu vou contar até 3. E quando eu disser 3, todo mundo vai começar a gritar, numa só voz: aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia significa louve ao Senhor. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo e não vos embriagueis com vinho, qual há dissolução. E aí Paulo diz como depois? Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Amém? Mas você não vai falar aleluia e vai ficar olhando para o lado. Você vai falar aleluia e vai clamar aleluia e vai glorificar o nome do Senhor para que você seja cheio. Você que já é batizado no Espírito Santo, depois de você falar aleluia, você vai começar a glorificar a Deus em línguas. Você vai começar a exaltar o nome do Senhor. E você vai sair daqui hoje, meu irmão, minha irmã, avivado por Deus. Porque é a vontade de Deus que todos os seus filhos sejam cheios do Espírito Santo. Amém? No 3, levante seus braços em nome de Jesus. 1, 2, 3. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Alabasta, alabasta, no corabasta, alabasta, alabasta. Barrabasta, no corabasta, na barrabasta, alabasta, ne coabas. Barrabata, alabasta, no barrabasta, alabasta. Dicarabasta, alabasta, alabasta. Barrabasta, no corabasta, alabasta. Barrabasta, no corabasta, alabasta, na carabasta, no. Arrabasta, no corabasta, alabasta, ne corabasta, alabasta. Dicarabasta, ne corabasta, alabasta, ne carabasta, no corabasta, alabasta. Glória, glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Nós precisamos do teu
Espírito Santo, nós precisamos da tua presença, do teu poder. Vem, Senhor, sobre nós, vem sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, glória seja o teu nome, Senhor, glória seja o teu nome, Senhor, glória seja o teu nome, Senhor, louvado seja o teu nome, ó Pai. Barabaxere, alabaçala, barabás, barabaçora, corabaxala, barabaçoi, arrabaçala, barabaçor, rabaçalabás, barabaçora, corabaçala, barabás, barabaçala, corabaçala, corabaçala, barabás. Em nome de Jesus, 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 toda honra, toda glória, Senhor, nós damos a Ti. Nós queremos, Pai, que o Senhor quer nos encher sempre do Teu Espírito, e nós queremos ficar nessas águas, Senhor, para glorificar o Teu nome, e para que o Seu nome seja engrandecido nas nossas vidas, e nos nossos